mensagem nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, que Deus abençoe a tua vida. Estenda a tua mão para mim, por favor, só para que a gente possa orar. Pai bendito e amado Deus, que essa noite, Pai, o Senhor possa usar o pregador, meu Pai, apaga o nome dele, apaga a figura dele, Senhor, que seja o fogo do Espírito Santo, meu Pai, que use a boca do pregador esta noite. Eu entrego a minha alma, meu corpo, meu Deus, todo o meu ser em tuas mãos, para que essa noite o teu povo seja edificado através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Olha só, o texto a gente já sabe que é o Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria que você fosse logo abrindo sua Bíblia, para que a gente fosse bem direto, concreto. Amém? Estava essa semana prestando atenção nas pregações. Ontem eu não pude vir, que eu tive um problema no carro, mas graças a Deus foi bem simples, pastor Elia. Foi um trocinho que soltou lá embaixo, não sei de onde, que a marcha não engatava. E hoje eu estou aqui, para a glória do Senhor Jesus. E eu prestei atenção em todos os cultos, né, que eu venho assistindo. Segunda-feira foi Moniara que pregou, não foi a irmã Moniara que pregou segunda-feira? Foi terça. Quem foi que tu fosse quando? Mas foi a semana passada, foi exatamente. Foi. Aí, mas assim, ela fez uma pergunta, ela fez uma indagação para ela mesma aqui sobre o merecimento. Não sou imerecedora, sou alguém que realmente não me sinto preparado. E eu fiquei batendo na tecla ali na minha cabeça também. Meu Deus, como é que o senhor pode usar alguém, isso comigo, tá? Não é com você, que é tão despreparado para que possa pregar a palavra. O Senhor, uma responsabilidade tão grande o Senhor nos traz, nos dá, e o Senhor nos chama para esse altar. Que responsabilidade. E ele falou comigo na mesma hora, é assim mesmo o meu reino. É os incapacitados, não aquele que se sente capazes de fazer. Não é porque você se sente capaz de fazer que o Senhor vai te usar, mas porque você se sente incapaz é que Ele vai usar você. E a pastora Rejane, quando foi essa semana, a pastora Rejane foi essa semana, ela falou algo que, por que a gente não vê mais as pessoas tendo o desejo de buscar o Espírito Santo de Deus, que o Espírito do Santo de Deus, eu aprendi isso no meu tempo de evangélico, desde o início, há 17 anos atrás, quando eu era uma criancinha ainda no evangelho. Estou engateando ainda também, porque 17 anos não é nada, mas assim, o Espírito Santo é a riqueza que Deus tem para te dar. Se você entender isso, você buscava essa riqueza com toda a força da tua alma, com toda a força do teu entendimento. Simplesmente você não dizer assim, eu aceitei Jesus e agora está tudo bem comigo porque Deus está na frente. Não, você precisa do Espírito Santo de Deus, e você não o busca porque você não sabe quem é Ele, você não tem intimidade para ter um relacionamento com Ele, ideal para que sua alma, seu corpo, todo o seu entendimento seja afetado por Ele, tomado por Ele, de maneira que você vai ser um só com Ele. É o Espírito Santo de Deus. Deus é Deus, sublime, único, verdadeiro. Jesus Cristo, a segunda pessoa de Deus, e a terceira pessoa de Deus, que sendo também primeiro o Espírito Santo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar em primeiro lugar o reino, o Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor, as pessoas não sentem desejo porque elas estão passando tempo na igreja. Eu posso perguntar, quem aqui não é batizado com o Espírito Santo de Deus? Alguém não é batizado ainda? Não é batizado. Por que você não é batizado? Se você quiser ser batizado hoje, você é hoje mesmo batizado. Não precisa você marcar um dia, não tem reunião de marcação, de busca do Espírito Santo. Ele vem por causa de uma pessoa. Vocês às vezes tem aquele culto que todo mundo é tomado de repente, é porque alguém ali, ele ama alguém está preparado para recebê-lo. Ele veio por causa de alguém, ou 10, ou 3, ou não importa a quantidade, mas ele veio porque alguém está esperando ele com todo o fervor. Você tem que desejar isso. Você precisa desejar isso com toda a força do teu entendimento. Não tem como você receber o Espírito Santo simplesmente, sabe, porque você prega, porque você conhece a palavra. Não, você tem que buscá-lo de todo o seu entendimento. As madrugadas são para isso.
eu no início, eu tenho uma certa dificuldade, não nego, de me acordar de madrugada, porque quem teve problema, como o Tiago falou essa semana sobre ansiedade, eu, graças a Deus, fui curado. Eu fico falando com a minha esposa, tocando ela para ele. É muito ruim, gente. Então você não dorme. E o pastor Elias diz assim, ó, quando tiver um momento durante o dia, você lembra, pastor Elias? Você durma durante o dia. E eu disse, tá bom, aí dormia durante o dia, para descansar, porque é terrível, a gente não dorme. Mas assim, quando eu tive o entendimento que precisava de buscar o Espírito Santo, porque era Ele que ia me dar a visão do trono, era Ele que ia falar comigo, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco, gente, é Ele que faz lembrar cada palavra, é Ele que nos faz dizer não ao que é errado e sim fazer o que é certo, é o Espírito Santo de Deus, o comando vem através do Espírito Santo de Deus. E eu buscava, e um dia, fui na igreja, um dia quando eu estava na igreja, depois de um culto, um culto que era preparado exatamente para a busca, que eu não acredito muito nisso, que um culto preparado para buscar, porque ele vem naquele dia, não, ele vem porque você está lá, e você quer. Se você quiser, hoje mesmo você vai recebê-lo, ele vai te batizar essa noite. Então, quando de repente, eu escutei um som de muitas águas rolando, caindo do céu, era no meio aos aplausos, no final do culto da palavra, aí eu me ajoelhado, aquele som veio, eu fui tomado em línguas, falei em línguas, pena que eu não marquei o dia, mas eu sei como foi. E daquele dia para cá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Os dias se passam, os dias são difíceis, os dias são de luta. Não é só você, Monera, que tem dias de luta durante o dia que vai pregar. Eu fui buscar meu filho hoje no começo, numa pelada, já estava botando a chuteira. Eu disse, não, hoje é dia do culto, vamos embora. Ficou brabo comigo, você vai comigo. Você vai, porque se você não for comigo, quem vai acreditar? Você é minha família, você tem que ir comigo, porque se você não acredita no que eu estou falando, meus vizinhos não vão acreditar no que eu estou falando. Então eu fui buscar ele ficou irritado, normal, isso normal, não esquenta não, Cida, deixa para lá, deixa ele falar. E o Espírito Santo é o maior, sublime presente de Deus que você pode receber. Não há nada mais, não há outra riqueza. Buscar primeiro o reino de Deus é isso. Você está com a sua Bíblia aberta, e a partir do 31 vai dizer que rapidinho. Mateus 6, nem abri a minha Bíblia, devia ter deixado, o pastor que é organizado, deixa logo a Bíblia aberta no lugar, né? E diz assim, 6, penso nas letras miúdas, portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou onde vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus, de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão. Amém? Todos nós temos necessidades primárias, que são exatamente a roupa, a comida, o remédio, a diversão, dentre tantas outras coisas que nós precisamos. Mas o Senhor nos diz, por que andais preocupado por estas coisas? Por que vocês andam preocupados por estas coisas? Os pagãos, aqueles que não acreditam em mim, eles agem assim. Vocês não. Existe uma passagem que diz que, mais um pouco na frente, vai dizer que as andorinhas, os pássaros, elas não trabalham e nem guardam alimentos para ela. No entanto, o Senhor providencia isso todos os dias para ela. Não sois vós mais importante do que os pássaros? Por que orais? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E por que você tem esse ato de estocar a tua comida? Isso é uma falta de fé. Não estou dizendo que é errado, tá? Porque a gente sabe que
quando a gente recebe o dinheiro hoje, a gente compra o alimento do mês todo, sim ou não? Porque se a gente guardar e se comprar um feijão hoje e um feijão amanhã, vai sair mais caro, óbvio. Só que o animal, ele tem a consciência, ele sabe glorificar o nome de Deus, sabe glorificar a vontade de Deus de uma forma mais sensata que a nossa. Por exemplo, eu até estava vendo uma pregação minha antiga que eu falei uma coisa, eu ri hoje, depois de 2 anos. Eu disse, você já viu um jacaré caçar uma comida e guardar para amanhã? Já? Um jacaré pegar uma comida e levar para sua casa, vou guardar na minha toca lá, porque amanhã eu vou precisar me alimentar. Ele sabe que amanhã o Senhor providenciará o alimento dele. E por que a gente não age da mesma forma? A gente fica preocupado com o amanhã, nossas dívidas, o que tem que pagar, os cartões de crédito. Porque a gente tem priorizado não o reino dos céus. Porque uma vez que nós priorizarmos o reino de Deus, colocarmos em primeiro lugar, manter, como está escrito aí na frente, manter ele em primeiro lugar, mantendo, porque não é só colocá-lo, como o pastor Elias falou, é se mantê-lo em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu trouxe aqui um pequeno estudo, eu vou ser bem breve com vocês. Tá bom? Que fala sobre o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu botar o óculos, tá? Porque eu também não sou tão bom assim, não tem vista não. A frase buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça significa que o governo soberano de Deus e nossa submissão a ele deve ser prioridade em nossa vida. Nossa maior preocupação deve ser o nosso relacionamento com Deus. Deve ser a forma com que o reconhecemos e o honramos como rei em todos os aspectos de nossas vidas. Eu tenho que colocá-lo, ele, em primeiro lugar. Nós vivemos preocupados é porque falta de fé mesmo. Eu estou incluso, tá? Estou incluso. A gente fica pensando, meu Deus, Cíntia disse mesmo assim, como é que o pastor Tiago tem crise de ansiedade, não é casado, não tem filhos? Que luta, pastor Tiago. Agora imagina pastor, se prepare. Mas se o Senhor vai lhe abençoar demais. Se aperrei, não. Com isso, não se preocupe com isso, não, agora não. Se preocupe com esse reino que o Senhor tanto ama. Então, ele diz que nós temos que reconhecer a soberania de Deus, ser submisso a Ele. Entendeu? Todas as nossas preocupações, nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. Não a nossa preocupação, mas nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. Isso faz parte do que é buscar o reino. Jesus disse essas palavras no contexto onde ele fala da ansiosa solicitude pela vida. Então ele ensina a seus seguidores que não faz sentido andar ansioso e preocupado quando se reconhece a soberania e a providência divina. Se conhece a soberania e a providência divina, não precisa andar preocupado. Por isso ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 3:33. Amém? Quando estiver fazendo assim, é porque o óculos é só para perto, tá? Para ver vocês, a beleza de vocês. Buscar em primeiro lugar a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Que justiça é essa? Aí diz cá, como foi dito, o ensino buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça aparece no sermão de Jesus. E ele fala da pequenez e da incoerência das preocupações terrenas frente ao conforto que há na certeza da soberania e a bondade de Deus. É pequeno o que a gente passa diante da soberania vontade de Deus. Paulo vai dizer que todas as aflições que passamos aqui não se comparam à grandeza do que há por vir. Não tem nada igual do que há por vir. Quando eu estou triste, eu digo, vai passar, porque o meu Deus, Ele é o todo soberano. Você pensa que a gente não chora, não, é? Você pensa que, agora não, viu, pastor, porque eu me tratei aqui, aqui é um hospital, eu falo eu vim só o bagaço. E eu cheguei aqui só o bagaço, mas eu estou feliz demais hoje. Sou completo com Jesus.
Sou completo com Jesus. Falta me consertar algumas coisas, mas eu sou completo com Jesus. Então, e diz assim mais, ó. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça são palavras que faz todo sentido para aqueles que reconhecem que reconhece Deus como rei em todas as esferas da sua vida. Buscar o reino do Senhor e a sua justiça é para aqueles que reconhecem Deus, que Ele é soberano em sua vida. Quando não se faz isso, não se reconhece. Eu vou tomar as minhas próprias atitudes. Você não reconhece que Deus é soberano sobre a tua vida. Espera, eu estou com tanta coisa para fazer. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar, porque vai ser no tempo de Deus. Ele disse assim, ele está falando essa semana, batendo na tecla, organize-se até financeiramente. Vai ter que esperar certas coisas. Doido para comprar um fogão para minha esposa. Doido, para minha esposa não, para nossa casa, né? Doido, mas não vou comprar porque não posso pagar agora. Se eu comprar, vou me atrapalhar. Entre outras coisas. Amém? E diz assim mais, buscar primeiro o reino de Deus implica literalmente em dar-lhe prioridade que lhe é devida. Dar prioridade ao que é devido. É o reino de Deus, você precisa dar prioridade. Enquanto os ímpios andam preocupados buscando desesperadamente coisas temporais, os seguidores de Cristo são convidados a buscar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. É muito forte isso. Como diz o apóstolo Paulo, nosso foco não deve estar nas coisas visíveis e temporais, mas nas invisíveis e eternas. 2 Coríntios 4,18. Quando alguém reconhece, recebe e se submete ao reinado de Deus, consequentemente a justiça estará presente. Em seu comentário no Novo Testamento, William Hendrickson, que é um comentarista da Bíblia, uma pessoa estudiosa da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, observa que o reino de Deus implica injustiça. Não há como separar o reino e justiça. Essa justiça é tanto imputada quanto comunicada. Imputada é dita, é uma ordenança. Imputada você tem que fazer, ok? E comunicada, isso significa que essa justiça é uma condição jurídica, ou seja, a justiça de Cristo imputada no crente. Mas ela é também uma conduta ética e uma vida justa e reta. A justiça de Deus é isso, uma vida reta e ética, uma conduta ética e justa diante do Espírito Santo de Deus. Quando falamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça, devemos considerar 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, devemos entender que o reino e a sua justiça são dons que são concedidos pela graça de Deus. Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino e essa justiça não são intrinsecamente nossos, frutos de nossas próprias virtudes, mas são de Deus. Pertencem a Ele e a Ele quem nos concede grandiosamente esses dons. Contudo, Jesus aconselha seus seguidores a se apropriarem cada vez mais dessa dádiva divina através de uma busca correta e incessante. Buscar aqui implica em um esforço constante. Repita comigo, um esforço constante. E incessante. Constante e incessante, sem parar, todo dia, Júnior. Quer o Espírito Santo? Constante e incessante. Quer o Espírito Santo, meu irmão? Quer o Espírito Santo, meu irmão? Constância e intensidade. Ele vem, ele vai falar contigo essa noite. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu creio que ele está presente, porque ele diz assim, onde tem 2 ou mais pessoas ali reunidas em meu nome, eu me farei presente, eu estarei lá. E ele está aqui esta noite falando comigo e com você. Ele falou durante todo o dia comigo. Eu disse, Jesus, o que é que eu levo? Essa palavra é tão conhecida, Senhor. Ele, não, prepara aí alguma coisa. E eu fiz, eu olhei, pesquisei e achei isso maravilhoso, estou trazendo para você. Não tenho
Não tenho vergonha de dizer que foi algo que eu li de alguém que escreveu. Não foi eu que criei. Mas eu estou trazendo aqui uma verdade que não é minha, de Cristo Jesus. E diz mais um pouco assim, ó. Contudo, Jesus aconselha que os seguidores apropiem, né? Mais um pouco. Comprometido para ser obtido algo. Esse comprometimento, né? Mas não há qualquer contradição em dizer que o reino de Deus e a sua justiça são dons que devemos buscá-lo. William Hendrickson diz: aqueles que recebem de Deus a dádiva de seu reino e a sua justiça se tornam muito ativos. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Esse comentarista vai dizer o seguinte, ó, que aqueles que recebem esta dádiva se tornam muito ativos em seu novo princípio de vida. Ele explica que aqueles que conhecem a Deus como Rei de suas vidas trabalham com muito empenho por meio de algo que haja em si próprio, não por meio de algo que é seu, mas através do poder que lhe está sendo constantemente fornecido pelo Espírito Santo. Todos aqueles que trabalham na obra intensamente, não é um desejo que é simplesmente dele, não vem dele, não nasce dele, mas sim do Espírito Santo de Deus. Pastor Elias, ele se empenha, mas é porque o Espírito está no Senhor, pastor Elias, você sabe disso. Você se empenha porque o Espírito Santo está em você. Eu faço algo para o reino e me empenho porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não paro de pregar. Minha esposa, ela é prova disso. Onde eu chego, eu falo. Hoje eu cheguei para a gente matricular a menina. E eu fiquei falando de Jesus assim, arrodeando, mas falando. Falei da pandemia, falei. Jesus é bom, né? E é maravilhoso. Se não fosse ele, a gente estava ferrado, viu? E assim, essa semana vocês viram que eu trouxe um rapaz aqui 2 vezes, no ano novo, tudinho. E eu estou lá evangelizando. Foi ele, a filha dele, a esposa dele hoje foi. Eu estou em cima o tempo todo. Ele vinha comigo hoje, mas não deu, porque ele chegou agora do trabalho, corre. Mas eu não paro. Eu estou trabalhando em casa, se eu estiver na rua, estou falando de Jesus. Eu não paro para falar com outra pessoa assim, isso é outra coisa. Eu só sei falar de Jesus. Não tem outro assunto. Porque eu sou muito abestalhado. A minha esposa disse, muito abestalhado, porque tu brinca com as coisas. Às vezes eu irrito as pessoas, se eu for falar de besteira, ficar conversando água. Então é melhor falar de Jesus. E vai dizer assim, ó. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso quando diz assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, mas antes que ninguém possa pensar que essa ação vem das nossas próprias forças, ele explica: porque Deus é o que opera em vós o tanto querer como efetuar. É Deus que opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,12. A exortação de Jesus, de fato, é buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Nós, porém, podemos observar essas palavras pelo poder do próprio Deus que opera em nós através do seu Espírito Santo. Nós recebemos o seu reino e a sua justiça. Então, agora, direcionamos toda a nossa vida em completa devoção e a sua vontade é dedicada à sua obra. A nossa vontade é dedicada à obra de Deus a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. Sem isso é impossível. Sem isso é impossível. Amém? Rapidinho, tá? Nós fazemos todas as coisas, mas para a satisfação da nossa carne. Mas não fazemos todas as coisas para a satisfação da nossa carne, mas para a glória de Deus. E para terminar, antes de Jesus Cristo exortar seus seguidores e buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele falou muito claramente sobre a inutilidade de alguém viver ansioso com as coisas passageiras dessa terra. Inclusive, Jesus aponta para as aves do céu, como eu falei lá no início, e os lírios do campo como evidência para provisão divina. Não sois vós, mas é importante que as aves do céu, os lírios do campo, nem Salomão se vestiram tão bem quanto eles. No entanto, vocês são mais importantes, gente. Nós somos mais importantes do que tudo isso. Isso é muito, muito, muito grandioso. E a gente se apega
àquele problema do carnê que está vencendo. A gente se apega à luz que o cara está para vir cortar. A gente se apega ao armário vazio. Não, é esse reino que ele fala, nós temos que se apegar a ele. E mais um pouco ele vai dizer assim, ó, a falta de inclusive Jesus aponta para isso, né? A provisão divina. Mateus 6, 25, 29 fala isso. A preocupação demasiada com as coisas da vida cotidiana é reflexo de uma pequena fé. Se nós nos preocupamos muito com as coisas da vida, porque a nossa fé é muito pequena. A falta de uma confiança plena na bondade do Pai Celeste, que conhece todas as nossas necessidades, a necessidade dos filhos. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, entendemos verdadeiramente que Ele cuida de nós. Ou seja, se você tem o desejo, foi rápido, ó, foi bem rápido na leitura, graças a Deus. Se você tem um desejo de conquistar todos aqueles teus sonhos que nasceu dentro do teu coração. Eu falei uma vez para minha esposa, eu estava em cima da minha casa, que a gente começou, minha mãe, eu tomava uma cachaça tremenda, sabe, pastor Eli? Aí ela me deu um quadradinho assim, sabe, bem pequenininho. Um quadradinho. Vai morar ali. E me expulsou de casa. Não aguento você. 36 anos, só quer tomar cachaça. Não dá um bilírio para botar no cabelo da sua mãe, não faz nada. Aí me deu uma geladeira, um fogão e uma cama. Durma lá. Ela foi lá, botou um contador e botou a compensa na minha casa. E disse, você mora aí agora, não mora mais comigo. Eu chorei 2 dias. Eu com 36 anos, feito um bebê. Estava namorando com ela. E ela ia para casa, e a gente, 1 ano depois, estávamos casados. O bebê se casou. O bebezão de 36 anos se casou. 1 ano depois. Tivemos o Jonas. E a gente começou a construir. Começou a trabalhar muito, não era muito, mas trabalhava muito. Todo dia eu estava na igreja, você acredita? Naquela igreja lá, do Reino de Deus. Todo dia eu estava lá. Todo dia eu pegava envelope de oferta, pastor. Todo dia tinha oferta para dar. Mas lá eles davam assim, lá eles davam. Quando eu passei para Quadrangular, eu disse, que povo. Quando eu passei para Quadrangular, eu falei, que povo besta, não sabe nem pedir oferta. Por isso que não tem dinheiro, os pastores ficam dizendo, que tem que pagar a água, pagar a luz, sei o quê. Dá envelope, esse povo trazer oferta, vai. Todo culto tem uma oferta diferente. Você vai botar o fio do seu cabelo dentro do envelope. Você traz aqui que eu vou orar pelo fio do seu cabelo. Traga o currículo, você vai trazer o currículo, mas leva o envelope. Traga 10, traga 20, traga o seu melhor, o maior. E tinha a fogueira santa, tinha tudo aquela coisa lá. E eu participava de tudo. E nós construímos, compramos muita coisa, fizemos a nossa casa. Nós não somos ricos, mas vivemos numa casa que dá para morar tranquilo e calmo, segura. Temos nosso carro. Não estou aqui dando testemunho de riqueza, tá? Mas um dia, Senhor, Ele me levou lá no alto desta mesma casa que eu construí, que eu ficava olhando de uma beirinha, de uma laje, que eu fiz um banheiro de laje, que a casa era toda de telhado, e eu fiz um banheiro de laje, e eu media daqui para aquela câmera ali, Senhor, se o Senhor quiser me dar até ali, o Senhor me dá, porque o Senhor me deu, eu vou glorificar o Teu nome. E Ele me deu, eu fiz. Depois Ele me deu mais, eu fiz. Depois Ele me deu mais, eu fiz. E fiz 3 lajes lá em casa. Grande a casa. 2 lajes, né? 2, desculpa. Tem 3 pisos. Térreo, primeiro e segundo. E eu subi lá em cima, fiquei olhando. Poxa, como o Senhor é bom. Você me ama? Eu te amo. E se eu tirasse tudo isso de você, esse meio à pandemia, eu disse, eu te amo. E eu chorava, mas eu te amo. Eu só não tira meus filhos e minha esposa, porque foi o presente que o Senhor me deu na minha vida. Minha esposa em primeiro lugar. Minha esposa para mim é tudo aqui na terra. Eu não preciso mais de nada a não ser ela. Primeiro Deus, depois minha esposa. É a coisa que eu mais amo aqui na terra, é minha esposa. Meus filhos, consequentemente, mas a minha esposa é a pessoa mais especial da minha vida. Eu te amo demais, você sabe disso.
Vocês homens, ó. Aproveita. Olha pro teu coração aí de lá. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha só, preste atenção. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Assim. Olha para essa pessoa que está do teu lado que você ama e diz assim, olha nos olhos dela, pega no queixinho dela assim. Você é o presente que Deus me deu. Você é o presente que Deus me deu. Porque é fato isso, ó. Pronto, tá bom, peraí, deixa para depois. Ó, vamos lá. Amém. Glória a Deus. Eu sei que a gente se ama, gente. A gente nem briga em casa. Então, e o Senhor, Ele me mostrou que tudo aquilo ali que eu fiz, que eu construí, não valia a pena. Tudo aquilo que eu construí, material, não valia a pena. Porque Ele diz, você se esforçou tanto, mas se eu quiser, eu tiro tudo de você hoje. Mas você deveria buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Porque eu me esforcei muito, pastor. O dia que você for lá, você vai ver. Para um cara pobre, que conseguiu, que tinha um quartinho, que com 36 anos de idade, era só um beberrão, alcoólatra, drogado, tudo que não presta. E o Senhor, de 17 anos para cá, mudou a minha vida. Transformou-me, na verdade. Eu amo a Jesus. Ela disse, você ama Jesus? Ela disse, eu sei que tu ama Jesus, Eu digo, eu amo Jesus com toda a força do meu coração. Mas só que eu devia expressar isso com mais força. E vou fazer. Então ele disse, olha, tudo isso aqui que você fez, foi eu que ajudei você, mas eu posso tirar e você ainda continuaria me amando, eu continuo te amando, porque eu não estou aqui para te amar pelo que o Senhor tem para me dar, mas pelo que o Senhor fez por mim. Quando o Senhor colocou a minha esposa na minha vida, quando eu me casei com ela, eu percebi que ali começava uma nova vida. Não foi porque eu comprei uma moto, porque eu botei o primeiro tijolo na minha casa, mas sim pelo que o Senhor fez na salvação, sim pelo que o Senhor fez no dia do batismo com o Espírito Santo. Sim, no momento que o Espírito Santo veio, a alegria que eu senti foi tremenda, foi única. E naquele mesmo momento que eu fui tomado, eu nunca mais quis ser a mesma pessoa. A alegria, sabe por que você não busca? Porque você não sabe o que é ser feliz de verdade. Você ouviu falar que é bom ter o Espírito Santo, mas se você souber o quanto é maravilhoso quando ele vem, você vai entregar tudo aos pés dele, tudo. Todo o teu tempo é busca. Se rasga o coração, você busca, você chora, pai, ou o Senhor vem ou eu morro. Teve pessoas da Bíblia, como Abraão mesmo, entregou o seu filho Isaque por dar prioridade ao reino de Deus. Ele disse, quando Deus falou, Abraão, tu me ama? Amo sim, então entrega o teu filho Isaque no altar do holocausto. Ele sobe com a criança, ele prepara o fogo, ele prepara toda a lenha, e o filho pergunta, pai, o que vamos sacrificar ao nosso Senhor? Deus proverá. E ele chega ao ponto de colocar o filho deitado em cima da lenha, e quando ele vai tocar o fogo, aparece um anjo de repente e diz, Abraão, para que eu sei, pois eu sei agora que tu me amas. E a providência, o cordeiro aparece um cordeiro lá, mas ele foi até o fim, ele entregou o seu tudo. Não era Isaque o sonho de Deus, não era Isaque o sonho de Abraão, o sonho de Abraão era o reino de Deus. Consequentemente, ele ganhou um presente de Deus, que era Isaque. Outra pessoa, Ana, se você for lá no livro de Samuel, você vai ver Ana, uma mulher que não tinha filho, era casada com um homem chamado Elcana, era Ana e Penina. Ana não tinha filho, Penina tinha filhos, e esses filhos faziam inveja a ela chorava todo dia porque ela queria filhos. Quando ela entendeu que precisava priorizar o reino, ela disse, não, eu não posso ter um filho, eu tenho que ter um profeta de Deus. Eu disse até a Geazi, não se preocupa, teu filho é profeta, profeta não morre. Profetizado, profeta não morre. Filhos são sacrificados, mas profeta não morre. E quando ela entendeu aquilo que ela vai, no dia de cultuar o Senhor, no dia de adorar o Deus,
ao Senhor, ela entendeu, ela disse, hoje eu vou fazer diferente. E ela começou a orar e dizer lá em silêncio, Senhor, se me derem um filho, eu devolvo ele ao Senhor. E quando foi aquele dia maravilhoso, aquela criança cresceu, ela amamentou aquela criança, ela amou aquela criança, ela cuidou daquela criança, ela entregou-se àquela criança, mas quando aquele menino, eu acho que estava com 12 anos, 13 anos de idade, ela disse, chegou o dia de eu cumprir com a minha promessa e devolver. Você imagina só, tu pegar o teu filho hoje com 12, 13 anos, ou a idade que ele tem, e entregar ele para alguém, para que seja criado. E ela chegou naquele dia, ela preparou, e como Isaac também preparou para a oferta do holocausto, Isaac foi preparado, ela também preparou a Samuel, ela vestiu Samuel com a melhor roupa, ela botou uma roupa maravilhosa em Samuel, ela disse, mamãe, para onde nós vamos, mamãe? Nós vamos para a festa? Deus proverá. E saiu com aquela criança de mão dadas por ali, meu filho vai, mas não volta mais. Imagina o coração daquela mãe, ela entendeu que era primeiro lugar o reino de Deus, não o desejo do coração dela, o filho era o desejo do coração dela, mas o profeta era o desejo do coração de Deus. E quando ela foi caminhando, imagina o coração daquela mãe, chorando por dentro, e o filho, para onde a gente vai, mamãe? A gente vai porque Deus proverá. E chega, bate na porta do profeta, do sacerdote ali, e quando ele abre a porta, o que é isso? Eu vim trazer isso aqui para vocês. Como assim? Eu vou fazer o que com esse menino? Fica aí, não sei, o Senhor prometeu o Senhor. E era tão de Deus, porque se fosse qualquer outro, talvez não aceitasse. Não, cuide do seu filho, senhora, quer isso? Eu vou querer uma criança aqui? Ele, tá bom, deixa aqui. E ela volta para casa sem aquela criança. O Senhor concede aos nossos sonhos, Ele vai conceder os nossos sonhos, quando o nosso sonho estiver alinhado com a vontade dEle. Sabe aquilo tanto que você sonha? Quando estiver alinhada com a vontade de Deus, aí sim, Ele vai conceder para mim e para você. Buscar o reino de Deus e a sua justiça tira o medo de dentro de nós. Tira toda a dúvida de dentro de nós. O nosso coração deve estar voltado simplesmente e unicamente para o reino de Deus, não nossas preocupações. O desejo do nosso coração, de fato, é ter as coisas materiais e resolver na hora que nós precisamos resolver. Não esperar em Deus, mas sim nós queremos resolver a nossa situação naquele momento que nós desejamos. Eu aprendi a confiar em Deus. Lembro-me que há 2 anos passados estávamos com a nossa filha no hospital também, falei até disso, com uma doença chamada Estafilococcus aureus, que é uma doença que causa até meningite. A boca da menina toda estourada. E ela entrou, ficou internada lá com a menina. E eu orando em casa, Senhor, minha filha é tua. Minha filha é tua, se o Senhor quiser, o Senhor leva. Eu tinha certeza que ela ia morrer, pastor. Porque era incrível. Ela mandava as fotos para mim, meu Deus, a menina ficou desfigurada. E ela chegou, e eu orando em casa, e de repente ela chegou para mim e disse assim, olha, aconteceu uma coisa aqui incrível, Deus está conosco. Eu disse, amém, o que foi que aconteceu? Veio aqui de noite, eu estava com sonolência na cadeira do papai, com sonolência assim, sentada, quase dormindo, e chegou um homem para mim, assim, eu não sei se era um homem ou se era uma mulher, e chegou para mim e disse assim, Cíntia, eu estou no comando de todas as coisas, e foi embora, saiu. Na hora da janta, quando chegou na hora da janta, todas as quentinhas preparadas igual, a dela veio diferente. Alguém foi lá e entregou, tinha uma mensagem escrita em cima da mensagem, ela não lembra, mas tipo assim, eu estou cuidando de todas as coisas. Então, quando nós aprendemos a confiar nele, porque sabe qual é o nosso primeiro desejo de coração? É vender tudo e fazer um plano de saúde e colocar nossa filha num hospital particular. Vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos botar tudo, pagar a carência, fazer tudo, porque nós queríamos ver ela bem. Mas a confiança em Deus traz a sensatez, a tranquilidade. Então que essa noite nós possamos buscar com intensidade o Espírito Santo de Deus, com força, com foco, com fé, como diz toda essa palavra. Eu li rápido, fui sucinto aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vocês entenderam direitinho?
Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês. Fica de pé no teu lugar, vou fazer uma oração. Glória a Deus. Bota a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Tiago, podia tocar aquela música bem rapidinho aqui, Tiago? O fogo nos teus olhos fez eu me apaixonar. Olha só. Desejo Espírito. Pastor Elias, não tem como. Pai bendito, fecha teus olhos. Que esta palavra, meu Pai, entre como espada de 2 gumes, Senhor. Que alcance a medula, os ossos, a alma, o espírito, Senhor. Que mexa com cada um dessas pessoas, Senhor. Que hoje essas pessoas saiam daqui renovadas através do Teu Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo de Deus, aqui tem pessoas, meu Deus, que não foram batizadas com o Teu Espírito maravilhoso, Senhor. Que é o maior presente, a maior dádiva que um ser humano pode receber, Pai. Que esta noite, Espírito Santo, essa pessoa seja batizada ou aqui na igreja ou na sua casa na hora da oração dela, Senhor. Mas não deixa que essa pessoa, meu Pai, passe esta noite sem ter uma experiência real e verdadeira contigo, Pai. Vem, Espírito Santo. Faz com que a gente sinta sede de Ti, que Te deseje de todo o nosso coração, que o nosso respirar pela manhã seja Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.